Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os 7 tipos de aprendizagem. Por que precisamos aprender? Para quê? O que isso vai causar de diferente, né? O que a gente pode fazer com essa informação? O nosso perfil fala sobre a alfabetização de crianças, né? Que nós defendemos que o pai, ele tem um forte peso na hora do seu filho aprender. E hoje vamos falar como aprender, né? O que é a aprendizagem? Então, antes de falar sobre os 7 tipos de aprendizagem, vamos falar sobre o que é a aprendizagem. A aprendizagem é o processo que uma pessoa passa para aprender algo novo. Então, uma criança, ela passa pela aprendizagem muitas vezes, todos os dias ela está passando por esse processo. E o processo é muito importante, não? A gente almeja um resultado, mas sempre lembrando que o processo, ele é muito importante. E como, e sabe, para que eu preciso identificar o tipo de aprendizagem da criança, até mesmo de uma pessoa? Quando você vai ensinar a alguém, um adulto, uma coisa nova, um hábito, para quê? Para que saber o tipo de aprendizagem dessa pessoa? Quando eu entendo o tipo de aprendizagem dessa pessoa, eu consigo chamar muito mais a atenção dela. Eu consigo fazer com que ela interaja no que eu estou fazendo. Eu consigo fazer com que ela compreenda esse conteúdo novo, esse tema, esse comportamento. E ela consegue aí responder adequadamente, responder da maneira correta os estímulos do ambiente que ela está. Então, os estímulos aí são muito importantes nesse processo de aprendizagem. Então, isso leva você a pensar e a avaliar o que você deve fazer com aquela pessoa, o que você deve fazer para aquela criança, como você deve fazer, a maneira que você vai fazer para que aquela criança consiga entender, consiga prestar atenção naquilo que você está tentando passar para ela, né? Então, recapitulando, a aprendizagem é o processo, é o como, é o fazer. E para que eu preciso saber identificar essa aprendizagem? A criança vai aprender melhor, ela vai prestar muito mais atenção, ela vai interagir, ela vai responder aos estímulos da maneira correta. Então, e isso acontece até mesmo com os adultos, né? Então, ele vai conseguir cumprir aquela tarefa da maneira certa e com muito mais emoção. Aqui nós vamos colocar a emoção do processo da aprendizagem. Para quem entrou agora, vamos falar sobre os 7 tipos de aprendizagem, ok? Porque nós estamos falando sobre a aprendizagem, identificar. Aqui no nosso perfil nós falamos sobre os pais terem a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Então, o que mais as pessoas, vários pais me comentam a criança não quer prestar atenção, a criança tem dificuldade de aprender, eu ensino de um jeito, ela não quer fazer. Então, nós vamos falar aqui sobre a aprendizagem, o processo que essa criança leva para aprender uma coisa nova. E ler e escrever, que é o nosso foco aqui, a alfabetização, ela é muito complicada. A gente às vezes fala assim, nossa, é tão fácil, pega aqui e lê uma palavra, é só ler bola, é só escrever bola, 4 letrinhas. Mas para uma criança, o cérebro precisa fazer muitas conexões, precisa de muito mais energia, de muito mais força para que essa aprendizagem possa acontecer, ok? Então, vamos aqui aos 7 tipos de aprendizagem. Vamos começar com a inteligência lógico. A inteligência lógico-matemático. Então, é a inteligência ligada aos números,
a habilidade de analisar as situações e desenvolver a partir de tarefas que estimulam o raciocínio. Então, uma criança que ela não gosta de escrever, ela não gosta de ler, mas tem uma facilidade enorme na matéria na matéria de matemática. Existem muitas crianças assim. Então, uma mãe falou assim, olha, ele não consegue ler, mas eu dou uma atividade de matemática, ele faz rapidão, parece que conta na cabeça, assim, não precisa fazer pauzinho, não precisa contar com a mão. Então, essa criança é uma criança com a inteligência lógico-matemático. Ela tem muita facilidade em raciocinar, utilizando números, ela tem muita facilidade com isso. Então, como eu vou fazer com que essa criança, chamar a atenção dessa criança para o que eu quero? Já que ela gosta de número, ela faz muito bem matemática, mas eu não, nesse momento eu quero que ela aprenda as letras do alfabeto. Vamos colocar aqui como exemplo, ensinar as letras do alfabeto. Então, uma criança com essa inteligência, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar jogos para chamar a atenção dela. Então, quando eu falar assim, olha, vamos fazer aqui um jogo com as letras do alfabeto, aqui, ó, um jogo vamos colocar aí, jogo da memória, jogo dos pares. Propõe um jogo com o tema que você quer apresentar a ela. Nesse caso, vamos colocar aqui o exemplo das letras do alfabeto. Então, se eu fizer um jogo que ela vai ter que estimular o raciocínio dela, saber onde tá, o que fazer, vai chamar muita atenção dela do que eu pegar um caderno, eu colocar ali, ó, essa daqui é a letra B, faça, completa a página inteira com a letra B. Ela não vai aprender, ela vai ficar, não vai querer fazer, vai chorar, não vai querer prestar atenção, e a mãe aí a mãe fica brava, fica chateada, tem mães que perdem a paciência, mas se essa criança tem a aprendizagem lógico-matemático, se eu falar assim, então, ó, vamos brincar de jogo da memória e colocar ali a letra A, de abelha, então tem que encontrar quais são os pares. Essa criança vai aprender muito mais rápido, vai prestar muito mais atenção do que ela ter que escrever, porque esse é o tipo de aprendizagem dela, ok? O outro tipo de inteligência é a inteligência linguística. A inteligência linguística está ligada à fala. Então, é uma criança, uma pessoa que gosta de falar, que se dá muito bem em falar, se expressar, e não apenas só em falar, mas também sabe se expressar com a escrita. É aquela que sabe fazer um texto muito bem, que consegue ler, que gosta de ouvir histórias. Então, é uma criança que tem a inteligência linguística. Aquelas crianças que aprendem inglês muito fácil. Aquela criança que olha, já tá cantando uma musiquinha em inglês, sendo que eu não consigo falar inglês. Então a minha filha até brinca comigo e fala assim, mãe, fala girl. E aí eu meio que enrolo e ela sabe falar muito bem, a professora de inglês tá ali dando parabéns pra ela. Então é uma pessoa que tem facilidade em falar, tem facilidade em se expressar também de forma escrita. Então como que eu vou fazer com que essa criança... vamos colocar aqui o nosso exemplo, que é as letras do alfabeto. Como que ela vai se desenvolver? Ela vai se desenvolver melhor, ela vai prestar mais atenção na forma escrita. Então, se você dá um caderno para ela, lápis, ela vai querer aprender, ela vai querer fazer, porque ela tem aprendizagem linguística. Então você pode utilizar de história, contação de história, pode contar uma história do alfabeto, uma história das vogais e pedir para ela escrever, porque ela vai se interessar por isso. São crianças que amam a parte da escrita, são crianças que amam a parte da leitura. Então ela senta, ela presta atenção numa história. Então essa é uma criança com aprendizagem linguística.
Outra aprendizagem é a aprendizagem espacial. Espacial vem de local. Então é uma criança que ela tem percepção do ambiente. Ela chega num local, ela observa o ambiente, ela interage com o ambiente, tem noção de espaço. E também esse tipo de aprendizagem, ela é ótima com a visualização. Consegue visualizar uma história, visualizar aquilo que quer na mente. Consegue lembrar de uma coisa que aconteceu ou de uma rua que passou, ou sabe o caminho certo, ela consegue se localizar dentro de um espaço. E ela tem esse tipo de aprendizagem tem uma ótima imaginação e muita criatividade. Então, esse tipo de crianças são aquelas que gostam de inventar histórias, gostam de imaginar, de criar. São crianças que gostam de criar. Então, esse tipo de criança que tem aprendizagem espacial, elas se dão muito bem com a pintura. Elas amam desenhar, elas amam olhar fotos, tirar fotografia, porque elas conseguem se localizar no espaço, ela consegue criar ali. Então, como que eu vou ensinar aqui, de novo, o nosso exemplo, que são as letras do alfabeto? Como que a gente vai tentar chamar a atenção dessa criança? Através do desenho. Né? Então é muito mais fácil você colocar muitas cores ali, né? São crianças que se atentam às cores, gostam de cores, canetinhas de várias cores e colocar enfeitezinho. Então se você falar assim, vamos fazer as letras que você sabe. Então a letra A, qual é a letra A? E é da abelha, então vamos desenhar a abelha. É aquela criança que vai amar desenhar a abelha e vai saber, olha, a abelha começa com a letra A, então coloca a letra A aqui embaixo. Então ela ama desenhar, diferente de uma criança que se você falar assim, pinta aí esse desenho, ela não quer pintar ou pega a mesma cor e rabisca. Essa é uma criança que não tem esse tipo de aprendizagem, que é o aprendizagem espacial. Para ela, tanto faz, tanto fez, que cor que coloca, se rabiscou, se fez de um jeito ou de outro, ela não vai prestar muita atenção. Então é uma criança que você consegue chamar a atenção dela com cores, com imagem. Então você vai mostrar a imagem do desenho, mostrar a imagem da letra, que ela vai se dar muito bem. Outro tipo de aprendizagem é a aprendizagem físico-sinestésica. Nome bem difícil. Essa aprendizagem é a inteligência corporal. É aquela inteligência que gosta de usar o corpo, tem um controle do corpo, tem uma boa coordenação, equilíbrio muito bom, não tem dificuldade com atividades físicas, gosta de balé, né? As meninas que gostam de balé, de fazer estrelinhas, são crianças que gostam de usar o corpo. Então, o que eu faço com isso? Uma criança que tem esse tipo de inteligência é uma criança que ela gosta do pegar, ela gosta de manusear com as mãos, manipular objeto. Então ela vai prestar muito mais atenção. Então, como que eu faço com essa criança? Eu vou pegar um alfabeto móvel. Eu posso pegar aí um alfabeto móvel para trabalhar com essa criança, porque ela vai prestar mais atenção, porque ela está usando a inteligência dela, que é o corpo. Você pode aí pegar uma atividade muito legal que dá para fazer em casa. Pode pegar um prato, colocar areia ou colocar terra e pedir para desenhar com o dedo em cima da areia, em cima da terra, porque ele vai estar prestando atenção por conta do movimento que ele está fazendo com essa letra, né?
Também quem puder, né, quem quiser tá usando farinha, areia colorida também. Pode fazer aquele saquinho com tinta e você, um pouquinho de tinta assim, espalha e aí desenha, passa o dedo em cima da tinta, formando aquela letra. Por quê? Porque ele vai prestar mais atenção. Então, se você colocar lá, ó, essa daqui é a letra C, faz aí na areia, né? Vamos colocar aqui uma coisa bem simples, porque aqui nós falamos sobre coisas práticas, como estamos falando para pais, que aí tem a rotina, né, do trabalho, correria. Então, como que vai sair para comprar uma areia colorida? Então, vamos fazer com coisas práticas, com um prato, uma areia e uma terra. Então, você mostrou a letra para a criança, ela fez ali, do jeitinho dela, com o dedinho, ela vai lembrar disso depois, porque você vai falar assim, ó, lembra que você fez essa letra lá na areia, ó, lembra como que faz? Outra coisa legal que dá pra ser feito é colocar a criança sentada, né? E aí você vai nas costas dessa criança e passa o dedo nas costas da criança para que ela sinta o movimento. E aí ela fala que letra que é. Por quê? Porque ela sentiu com o corpo, porque é uma criança físico-sinestésica, ela se expressa melhor utilizando o corpo. Então eu vou conseguir chamar a atenção dela fazendo esses tipos de atividade, ok? E aqui nós estamos usando, né, o exemplo das letras do alfabeto. Outra inteligência é a inteligência interpessoal. O que é interpessoal? É a capacidade de cuidar do outro. A criança consegue entender o outro. Por exemplo, ensinar outra pessoa. Aqui eu vou dar um exemplo de sala. Tinha um aluno que ele já vinha de outras séries e as professoras, olha, ele não presta atenção, não quer fazer atividade, não sabe pegar no lápis direito, se passa atividade pra ele rabisca tudo, não quer fazer. E eu tentando fazer lá no nível 5, né, tentando alfabetizar. E aí eu percebi que essa criança, ela estava fora do lugar dela, ela estava conversando com outra criança e eu, em vez de gritar, né, como uma professora, ó, volta pro seu lugar, vem fazer essa atividade, porque eu olhei a atividade dele e não estava nada feito. Mas aí eu cheguei de mansinho na cadeira do colega e o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando o colega a fazer a atividade, mas a atividade dele não estava feita. E pra mim, eu imaginava assim, olha, ele não prestou atenção, não quer fazer atividade, ele não sabe de nada. Mas ele estava conseguindo ensinar o outro a fazer atividade. Então é uma pessoa que sabe, que consegue se comunicar com o outro, e ensinar o outro, tem facilidade de ensinar o outro. Então essa criança, ela vai ter facilidade em aprender em grupo, trabalho de grupo, ou o que você pode estar fazendo também. Ah, não quer fazer, então explica pra mim. Explica pra mim as letras, ó, vou colocar aqui, explica pra mim. Então essa criança, ela vai querer te explicar alguma coisa. Então ela vai querer conversar, ela vai querer explicar. Não que ela queira sentar e fazer a atividade dela, fazer o que foi pedido, escrever, desenhar, ela não quer fazer nada disso. Mas quando ela se põe no papel de explicar pro outro, isso vai muito além, ela aprende melhor porque ela está explicando. Então o que você vai fazer? Você primeiro vai pedir para explicar o que você entende, o que você sabe. E se tem um irmãozinho, explica para o seu irmão, né? Em vez de afastar o irmão, não, deixa ele fazer aqui a tarefa. Mas explica aí para o seu irmão, o que você entendeu. Tive um vídeo do Mário Cortella, uma coisa assim, né? Esqueci o nome dele agora. E aí ele falou assim que tem pais, né, que a criança chega da escola e ele faz uma inquisição. O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? O que você fez na escola? E aí a criança, ela não quer falar, eu brinquei, eu fiz atividade. E aí, se você chegar e falar assim, me ensina o que você aprendeu hoje, ensina pra mim. Então ele
vai querer ensinar para alguém, ensinar para um colega, ensinar para um primo, ensinar para a mãe, para o pai. Então esse é o momento dele falar aquilo passar adiante aquilo que ele aprendeu. Então isso é uma inteligência interpessoal, tem uma grande facilidade de se comunicar com o outro, de passar o conhecimento para o outro. Então esse é uma inteligência interpessoal. Você vai conseguir chamar muito mais a atenção dele fazendo esse tipo de chamada para que ele explique o que ele aprendeu, porque a criança ela vai se sentir as pessoas, né, em geral, elas querem, em geral, não são todo mundo, mas quer ensinar ao outro aquilo que sabe, né? Então esse é um tipo de atividade bem legal para quem tem inteligência interpessoal. Já temos também a inteligência intrapessoal, que é aquela criança que gosta de estudar sozinha. Aquela criança que não gosta de estar ali explicando pro outro, fazendo pro outro. Não, ela gosta de estar ali explicando, fazendo sozinha, nada de... Não quer nada com ninguém, não quer ninguém perto dela. É intrapessoal. Então ela se entra no quarto, é aquelas autodidatas que conseguem aprender qualquer coisa sozinha, não precisa de estar alguém explicando. É uma inteligência intrapessoal. Então tinha uma criança lá na minha sala e eu não podia colocar ela em dupla. Eu não podia fazer grupinho com ela. Ela tinha que ficar sozinha, fazer a atividade dela sozinha. E ela fazia super rápido, nem precisava de nada. Por quê? E se alguém fosse lá conversar com ela ou falar alguma coisa, ela já ficava brava e pedia pra sair, aí a criança vinha chorando, ai, fulana brigou comigo, mas não, é porque ela tem uma inteligência intrapessoal, ela gosta de estar ali no cantinho dela, aprendendo sozinha com os pensamentos dela, isso é um tipo de inteligência. Então, uma criança, uma pessoa assim, não adianta você ir lá e tentar explicar, e tentar colocar ela perto de outras, de barulho, ela não vai conseguir prestar atenção, porque ela é daquela que senta e fica ali sozinha, aprendendo sozinha, fazendo atividade sozinha do jeito dela. É uma inteligência interpessoal. Então, se você souber isso, você consegue deixar ela lá fazendo a atividade dela. Se ela precisar de ajuda, ela vem e pergunta. Então, você tem que respeitar o espaço de uma pessoa, uma criança que tem esse tipo de aprendizagem. Nós também temos a inteligência musical. Essa vem dos cantores, dos artistas, e está relacionado ao som, está relacionado ao ritmo. Então, o que acontece? Essa criança ela vai aprender muito mais com uma música. Então, vamos lá, voltando ao nosso exemplo, que é as letras do alfabeto. Então, eu quero passar as letras do alfabeto e essa criança tem a inteligência musical. O que eu faço com ela? Coloco ela para sentar e para escrever e repetir as letras. Quantas vezes encheu a folha toda com a mesma letra? Não. Você vai pegar uma música para chamar a atenção dessa criança. Então, as letras do alfabeto, pega uma musiquinha do A, B, C, D, E, F, G, vamos cantar, vamos bater palma, vamos fazer barulho na mesa, com ritmo, essa criança vai se envolver muito mais. E aí depois você vai analisar a música. Então tem uma música, até que eu passei para uma mãe semana passada, que nós falamos sobre a consciência fonológica. Então quando eu vou ensinar a letrinha B, para a criança, eu não coloco apenas, esse é o B, tá? Faz o B aí. Não, eu coloco o som que essa letra faz. Então, que som que essa letra faz do B? É o som do B. E aí, essa mãe falou assim, mas como que eu vou saber? Qual que é o som de cada consoante? Então, eu coloquei uma musiquinha para ela. Por quê? Porque eu sei que o filho dela presta muito mais atenção em música. Então, ela vai colocar lá a musiquinha assim, A de abelha, o A faz A, né? E aí tem um sonzinho lá. Depois que ela cantou essa musiquinha, ela fez a criança cantar, já a criança aprendeu, decora a musiquinha, porque são crianças, esse tipo de aprendizagem, são crianças que têm muita facilidade em decorar músicas. Então,
Depois que terminou tudo isso, aí você vai analisar a música com a criança. Então, olha, que a musiquinha falou que é a do quê? Ah, é a de abelha, isso. E como que é o som do A? Ó, como que a musiquinha falou? A musiquinha falou A. Então vamos escrever a letra A? Então você chamou a atenção da criança, a criança parou para te entender, parou para te ouvir e aí ela consegue aprender muito melhor. Colocando também nessa inteligência musical, teve uma criança que ela não conseguia falar o som do R, né? O R. Então, quando ela ia falar, por exemplo, barata, ela falava balata. E aí, se você ficasse em cima dela falando, olha, fala direito, é barata, fala de novo. Então foi identificando essa criança que ela não sabia falar. Então o que ela começou a ficar retraída, não quero mais, eu não sei. E ela não queria mais treinar a dicção da língua. E aí eu peguei e fiz uma musiquinha, tem até no meu perfil, que é a musiquinha do telefone. Então, peguei e gravei a musiquinha pra ele, fiz, o telefone tocou, trrr, trrr. Então, ele amou a musiquinha, ele decorou a musiquinha. E aí, na outra aula online que eu fiz com ele, eu falei assim, olha, vamos testar de novo? Fala aí, barata. Ele, não sei falar. Ah, lembra da musiquinha? Aí eu falei pra ele, lembra da musiquinha que eu passei? Você lembra? Lembro, quero cantar. Aí a gente cantou e treinou cantando, ó, rrr, rrr. E aí eu terminei e falei, vamos acabar a nossa aula. Ele, não, vamos cantar de novo. Tipo, então ele tem essa facilidade com a música e aí, uma coisa que ele não queria falar porque estava identificando um erro dele, ele conseguiu muito bem fazer com a música e queria fazer muitas vezes, ele aprendeu a música de cor. Então é uma criança que tem uma ótima inteligência musical, que ela chama atenção. Então você identificando isso na criança, você vai pegar o tema que você quer e vai fazer uma música, vai trazer uma música para chamar atenção. E depois você vai passar o conhecimento que precisa. Outra coisa, né, alguns lugares, né, eu já falei aqui as sete inteligências, mas tem alguns cientistas que colocam uma oitava inteligência, que é a inteligência naturalista. Aquela inteligência que tem afinidade com a natureza, com plantas, com animais, com cuidados. Então, se você trazer, voltando ao nosso exemplo, que são as letras do alfabeto, trazer isso de forma com a natureza, então vamos lá, olha, sabe, que animal que você gosta? Ah, tem ali a capivara, né? Mostra a capivara, ela quer aprender sobre a capivara, o que a capivara faz. Aí você puxa para o que você quer, que é o tema da letra. Então você sabe qual é a letra da capivara, ó, capivara, qual é o som que tá saindo? É a letra C. Quer que eu te mostre a letra C? Então, ó, o C é C da capivara. Então, você está relacionando com aquilo que a criança gosta, aprende, sabe? Gosta de manusear e também tem muitos adultos, né, que gostam. Além de tudo isso, para finalizar aqui, uma coisa muito importante saber que cada pessoa, ela não tem só um tipo de inteligência. Nós temos todos os tipos de inteligência. Todos esses que eu falei, todos nós temos. A única coisa é que uma dessas inteligências se sobressai mais. Então, por exemplo, eu tenho todas essas inteligências, mas é mais aflorada a inteligência musical. Então chama mais a minha atenção a inteligência musical. Mas isso não quer dizer que eu não tenho a inteligência espacial, a inteligência lógico-matemática. A única coisa é que elas têm intensidades menores. Então, por isso, você identifica aquilo que chama a atenção da criança, da pessoa, mas lembrando que ela também tem os outros tipos de aprendizagem. Então, quando
você vai trabalhar com uma criança, você chama a atenção dela para a aprendizagem, que ela se sobressai, mas trabalha todos os níveis da aprendizagem. Então eu vou trabalhar com a música, vou trabalhar com a escrita, vou trabalhar com manusear o objeto, com o movimento da letra, com o espaço onde está. Eu vou trabalhar todos esses tipos de aprendizagem. Mas o que vai me trazer mais benefício para chamar a atenção dessa criança é entender qual é o tipo de aprendizagem que mais se sobressai nela. Entendeu? Então, assim, alguns cientistas falam que não, que você não pode focar só em uma. Eu aqui não estou falando focar só em uma. Então, por exemplo, identifiquei que o meu filho é inteligência musical. Então, eu vou só cantar para ele? Só cantar? Não. Eu vou cantar, fazer com que ele aprenda uma musiquinha para chamar a atenção dele. E depois eu vou trabalhar os outros tipos de inteligência da forma que eu quero, que é a escrita, que é o som. Então eu vou trabalhar tudo isso. Então, lembrando, eu consigo identificar a aprendizagem dessa criança para ter a atenção dela. Entendeu? Por isso aqui é muito importante, é a atenção. Captei a atenção dela porque eu quero, agora eu consigo desenvolver, consigo fazer com que ela aprenda, consigo fazer com que ela aprenda um novo comportamento, um novo hábito, um novo tema. Então tudo quando eu identifico a aprendizagem dela. É claro que quando é uma professora, tem aí uma sala com 15, 20, 30 alunos, é muito mais complicado. Por quê? Porque vai ter uma sala com todos os tipos de inteligência. Então, uma professora ela tem que entender o seu aluno, mas ela também tem que entender o outro. Então, ela tem que pegar um tema e ela tem que fazer várias vezes aquele mesmo tema, mas de forma diferente, porque ela tem um aluno que tem a inteligência musical, tem o outro que tem a inteligência sinestésica, que aprende manuseando, tem o outro que tem a inteligência linguística que gosta de escrever. Então, é muito mais difícil para uma professora. Mas para um pai que tá ali só o seu filho, é muito mais fácil. Você vai administrar e vai ver qual é aquilo que chama mais a atenção dele. Entendeu qual é o tipo de inteligência? Vai ser muito mais fácil você colocar qualquer tipo de conteúdo para ele estudar. Até para fazer tarefa, que tem dificuldade, vai ser muito mais fácil. Então, aprender a aprendizagem é muito mais... você consegue se comunicar melhor com a criança, com o tipo de pessoa, tá? Essa foi a nossa live de hoje, os 7 tipos de aprendizagem. Então, eu quero que vocês coloquem aí pra mim dúvidas que vocês tiveram, outros temas que vocês querem apresentar, que eu apresente também sobre aprendizagem. A gente vai estar falando mais sobre alfabetização, sobre como alfabetizar o seu filho em casa, né? Porque isso é muito importante. Muitas crianças aí ficaram sem participar muito tempo de escola. As escolas estão voltando agora. Muitas crianças com defasagem na aprendizagem. Então a gente vai estar falando sobre isso. Então a gente vai estar conversando. Coloquem aí pra mim suas dúvidas, temas que vocês querem que eu traga, que a gente vai estar aqui pra aprender. Tá bom? Beijo, gente! Tchau, até a próxima!